Boa noite, boa noite a todos. Estamos aqui então em direto para mais um CNIF Talks e hoje aqui tenho a honra de trazer dois grandes mestres na área da medicina funcional integrativa que vocês vão ter a oportunidade de conhecer, ou se calhar já conhecem, e também vão ter a oportunidade de poder fazer perguntas, se quiserem deixar aqui alguma questão. E eu já vou ter o prazer também de vos apresentar. Antes de iniciarmos, vamos aguardar aqui um pouco que chegue aqui algumas pessoas e dizer-vos que nós estamos aqui a fazer uma jornada de algumas lives que nós chamamos de CNIF Talks, algumas conversas com os oradores que vão estar no Congresso Internacional de Nutrição Integrativa Funcional, que será dias 21 e 22 de novembro, onde vamos ter o prazer de contar com grandes oradores, grandes profissionais de saúde nacionais e internacionais também. E hoje temos aqui dois também médicos de Portugal e também a nível internacional. O Dr. Eduardo também anda pelo mundo, no Brasil, nos Estados Unidos, enfim. Então, hoje vamos ter aqui também esta partilha, também para vermos aqui a visão da medicina integrativa nestes dois, no mundo, na verdade, não é? Como é que está a acontecer. E também vamos ter nutricionistas, psicólogos, terapeutas, naturopatas e também outras ferramentas que vão estar lá, como alguns coaches também que vão apresentar algumas ferramentas que nós podemos também utilizar na medicina integrativa, a biohacking, entre outras terapias que hoje têm sido estudadas e também com evidências e resultados na prática clínica e na área da imunidade. Por isso, nós vamos abordar também este ano e vamos trazer também experiências nesse sentido. Por isso, se ainda não sabem, convido-vos a conhecer, a visitarem o link que está aqui na bio e podem colocar www.cinif.pt e já tem lá um programa, os oradores que vão estar connosco e muitas coisas depois vão se passar também presencialmente. Por isso convido-vos também a estar connosco e a fazerem parte deste movimento que é unir a ciência, o autoconhecimento com um propósito comum de nós todos os profissionais que estão neste caminho, que é realmente trazer mais resultados e ir à causa raiz, não é, das situações e não apenas tratar sintomas e a unir este conhecimento para irmos um bocadinho mais longe e ajudarmos cada vez mais os nossos pacientes e quem nos procura e a nós próprios também profissionais, não é? Porque aprendemos sempre uns com os outros. E é isso que vai acontecer aqui, se calhar, neste direto de hoje. Vamos ver se já está aqui o Dr. Rui, que é médico de medicina integrativa funcional e tem feito aqui um grande caminho nesta área e eu tenho o privilégio também de trabalhar com a equipa de nutricionistas e outros profissionais de saúde que estamos na clínica do Dr. Rui Ribas e também o Dr. Eduardo Beltrán, que é uma referência internacional e que é também o mentor e quem desenvolveu um protocolo de LGS que já vamos falar aqui também um pouco mais. Só vou ver se eles já estão por aqui para... Já está aqui o enviar aqui um convite. Estejam à vontade também para fazer alguma questão que queiram. Já conseguimos. Olá, Olá, boa olá, noite. boa noite. Então, Estou a Kátia, ouvi-lo se tudo calhar um bem? bocadinho Está-me a ouvir baixinho, não bem? sei se sou eu. Olha, doutor Eduardo, boa noite. Já estão. Boa noite, tudo Caro bem, amigo. galera? Como é que vocês estão? Que bom ver vocês mais uma vez. Sim, senhora, tudo bom por aqui e por aí, do outro lado do Atlântico. Está nos Aqui Estados está Unidos, mais penso eu. cedo, vocês estão Aqui, já nós já está mais quase longe, já perto está de ir para mais de noite. caminho, viu? É verdade, é verdade. É verdade, mas Exato, aqui já são 9. é por um bom motivo. É por um bom motivo. Muito bem, Kátia. Muito Exato. obrigado, Kátia, pelo convite, por estar Ok. aqui, por poder conversar com vocês e vamos conversar um pouco para poder espalhar conhecimento aí para o pessoal, viu? É. Sim, sim. Se
calhar também queria-vos agradecer também por estarem aqui. É uma honra também contar convosco nestes dias que estão-se a aproximar, não é? Qualquer dia passamos aqui do direto para o presencial. E aqui em Portugal também é um privilégio receber o Dr. Eduardo, que vem cá trazer este conhecimento. E que eu também tive a oportunidade de conhecer através do Dr. Rui, por isso é que este direto vocês estão juntos, porque vocês já trabalham também em conjunto há algum tempo e têm feito um trabalho fantástico nesta área, e por isso também queríamos partilhar com os outros profissionais, né? Na verdade que o conhecimento é para ser partilhado e é isso. Então, vamos falar aqui um pouco, se quiserem também apresentar-se e falar um bocadinho do que é que vocês fazem e onde trabalham, tudo isso, para fazermos aqui um enquadramento, podemos também partilhar. E se calhar começa aqui pelo Dr. Rui, para falar aqui um bocadinho sobre si, o seu caminho na área da medicina integrativa funcional, como é que chegou até aqui. Ok, portanto, vocês sabem que eu trabalho na área da medicina funcional integrativa já há alguns anos, tenho uma clínica em Lisboa, onde tenho o prazer da Cátia trabalhar, e brevemente vou apresentar aqui ao Dr. Eduardo. Vamos lá fazer uma visita agora quando ele cá estiver em Portugal, fazer uma visita à nossa clínica. Temos uma clínica onde temos vários médicos com várias especialidades, desde ginecologistas, endocrinologistas, urologistas e, inclusive, também os colegas da medicina funcional integrativa, vários também, cardiologista também, e depois todo o conjunto de nutricionistas que trabalham connosco. Também temos técnicas como da ozonoterapia, ou seja, na verdade fazer uma medicina mais integrativa, que eu penso que será o futuro da medicina. Nós temos que trabalhar de uma vez por todas em conjunto uns com os outros, unir os nossos saberes, o nosso conhecimento, para que o paciente possa beneficiar do conhecimento de várias profissões, na verdade, podermos aliar os esforços para que a gente consiga cada vez mais. O conjunto de problemas que os pacientes têm é mais diverso, é mais complicado, e, na verdade, se não unirmos esse conhecimento, vai ser difícil dar conta. Aquele médico que sabia tudo, de todas as áreas, isso já não existe, já não é possível ver. O conhecimento duplica de 2 em 2 anos o conhecimento médico e, portanto, não há hipótese nenhuma. Nós temos, na verdade, que unir esforços para, na verdade, conseguirmos ter melhores resultados. Com certeza. Força, doutor Eduardo. Claro, para começar, para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês, Dr. Rui, doutora Kátia. Muito obrigado pelo convite, né? E de poder participar com você dessa live aí, para poder passar um pouquinho de conhecimento para todo mundo. Eu sou médico internista, eu também sou dermatologista, trabalho também, igual que o Dr. Rui, dentro da medicina funcional integrativa. Acho que esse é o caminho do futuro, viu? Os médicos que estão entrando nessa nova linha realmente estão se alinhando com os princípios terapêuticos que realmente vão trazer benefício para o paciente e deixar de lado aquela questão de tratamento convencional sintomático dos nossos pacientes, né? E também eu sou pesquisador, então eu faço muita pesquisa aqui nos Estados Unidos, né? Principalmente na área de vitamina D, né? Que é uma das coisas que eu tenho grande paixão pela vitamina D, e principalmente também com a microbiota intestinal. Tem algumas publicações, tenho também livros, sim, como você falou, né? Eu sou criador também de um protocolo conhecido como protocolo LGS. Tem já profissionais de outros países que estão aplicando esse protocolo, né? E acho que é uma metodologia que está auxiliando os profissionais para poder saber como abordar um paciente que tem tanto uma doença autoimune e agora pacientes oncológicos também. Doutor Eduardo, não sei se tem dois micros, está a fazer um pouco eco. Tá dando para escutar agora? Tá, eu estou a ouvir bem. É que às vezes faz um bocado de eco, mas vamos tentar ver se conseguimos ouvir. Pode ser o som do computador ou do telemóvel, se calhar tem que se diminuir um pouco. Às vezes faz essa interferência. Mas percebemos tudo. E um grande currículo, não é? Um grande currículo. E é uma honra também partilhar com
o conhecimento com tantos profissionais daquilo que tem feito, porque de facto, e quem for ao Congresso vai ter o privilégio de assistir e de perceber aquilo que estamos aqui a falar. E já agora, como iniciamos aqui com esta abordagem, para vocês, ou para o Dr. Rui, e depois o Dr. Eduardo também pode partilhar, como é que as pessoas podem perceber qual é a abordagem do paciente, a diferença da parte convencional para a integrativa funcional, qual é a diferença para as pessoas que ainda não experimentaram ou que têm curiosidade, como é que vocês conseguem transmitir? Ok. Então, começando aqui, eu posso dizer, eu não gosto muito de diferenciar a medicina funcional integrativa das outras medicinas. Para mim só há uma medicina. Portanto, agora, o que eu acho que a diferença é a cabeça dos médicos, como é que eles olham para os pacientes. Se olham para os pacientes vendo o problema ou se olham para o paciente procurando a causa. Vou dar um exemplo que é mais fácil para as pessoas perceberem. Só vou por aqui, caiu-me aqui o microfone e a diferença, a meu ver, é esta. Se alguém tiver uma infecção urinária, vai à medicina convencional, vão dar um antibiótico para tratar a infecção urinária. Se alguém tiver uma infecção urinária e for à medicina funcional, eles vão tentar perceber porque é que a pessoa tem infecção urinária. E se calhar isto faz... As pessoas assim percebem melhor a diferença entre a medicina funcional e a medicina convencional. Porque, na verdade, se eu for para tratar a minha infecção urinária com o antibiótico não mata só as bactérias boas, mata as bactérias boas e as bactérias más. E muitas das vezes o que é que vai acontecer? As pessoas sabem isto muito bem. Por exemplo, as mulheres da menopausa, que é uma área que eu tenho muito paciente, e na menopausa estão mais propícias a ter infecções urinárias e as mulheres fazem infecções urinárias recorrentes. E quanto mais antibióticos tomam, pior estão, porque na verdade vão dando cabo do seu microbioma. E todos nós sabemos que o problema está na falta do estradiol e, na verdade, na secura vaginal que a mulher tem, na diferença do pH. E, portanto, quando nós tratamos o pH da vagina da mulher, a mulher deixa de ter infecções urinárias. E, portanto, isso faz toda a diferença porque ela deixou de ter as suas infecções urinárias recorrentes porque nós tratamos a causa em vez de tratar a consequência que é a mulher ter a infecção urinária recorrente. E penso que esta abordagem é que faz toda a diferença entre a medicina convencional, que é uma medicina muito de tratamento de sintomas, em vez de procurar muitas das vezes a causa das doenças. Claro que dá mais trabalho procurar as causas do que tratar sintomas, sem dúvida nenhuma, mas para os pacientes, na verdade, o resultado é muito superior. Sim. Com certeza, eu estou 100% de acordo com o Dr. Rui, né? Acho que ele resumiu de uma maneira bem prática, né? A diferença, né? A gente tem o hábito sempre de tentar separar a medicina convencional da medicina integrativa. Logicamente, existem algumas diferenças, né, entre ambas, mas, com certeza, aqui o segredo é tratar raiz e causa, né? E eu tento sempre ver meu paciente de uma maneira mais holística, né? Tentar ver o paciente como um todo, né? A gente não pode separar por especialidades do paciente, que praticamente é isso que a gente vê na medicina tradicional, que cada paciente vai para um especialista de cabeça, especialista de pele, especialista para tudo digestivo. Assim, a medicina está toda fracionada, toda especializada, e o médico de hoje em dia, ele precisa entender que ele tem que tratar o paciente como um todo, ele precisa entender que o corpo humano está tudo conectado e que não é só questão de especialidade, entendeu? Aí tem especialista que nem quer saber de pele, é só sistema nervoso central, né? E aí tem um outro que é vice-versa, a mesma coisa. O meu problema é reumatologia, não tem nada a ver com pele, mas está tudo interligado. E aí é onde que eu acho que a medicina integrativa, ou a medicina funcional integrativa, ela vem para complementar, é o fato que a gente agora estamos dando muita ênfase na questão da microbiota, no microbioma intestinal, né? E entender que o corpo, para poder sarar, ele precisa, primeiro, ter um terreno biológico em equilíbrio, né? E isso significa o quê? Alimentação, né? Isso significa
sono, né, qualidade de vida, estilo de vida, são muitos parâmetros, até a parte espiritual tem um papel importante aqui, né? A parte emocional, a parte psicológica dos nossos pacientes. Então, a gente tem que ver o paciente como um todo e não seccionar o paciente em diversas especialidades, né? Então, eu acho que essa é uma das grandes diferenças entre a convencional versus a integrativa, mas concordo, né? A medicina é uma só, né? Só que tem diversos olhares, digamos assim, né? Exato. Principalmente na abordagem da inflamação, doença crónica, não é? Porque acredito que de uma forma complementar até se unem fases agudas, necessário se calhar lá está tomar um antibiótico, uma situação pontual, mas a maior parte das pessoas e que procura ajuda, como o Dr. Rui estava a partilhar um exemplo, muitas vezes vai continuar neste ciclo se não procurar a causa, não é? E isso é realmente aquilo que nos fascina nesta área estou a ver o eco, pois. Tem problema, estou escutando perfeitamente aqui. Está tudo bom. É isso quando nós falamos do equilíbrio bioquímico, da individualidade, é mesmo ir procurar a causa do que é que trouxe a pessoa até aqui, não é? O que é que levou a ter esta doença, ou o que é que levou a ter estes sintomas. E na vossa abordagem, Dr. Rui, na parte da visão do sistema imune, o Dr. Rui vai abordar também a parte da longevidade. Como é que a medicina funcional como é que aborda este tema de uma forma... Da imunidade sim, e da longevidade. Sim, a imunidade é uma coisa vital para nós atingirmos uma longevidade saudável. Na verdade, o nosso sistema imunitário tem uma importância brutal para que nós possamos ter condições para poder ter uma longevidade saudável. E só que as pessoas querem ter um bom sistema imunitário a pensar que é tomar suplementos, que é fazer isso. E o principal foi aquilo que o professor Eduardo estava a dizer. É as pessoas terem um estilo de vida saudável, é as pessoas alimentarem-se bem, as pessoas praticarem exercício físico, as pessoas controlar o stress, ter um bom sono. Estes pilares são o principal para nós termos uma boa imunidade, para de seguida podermos ter condições para ter uma longevidade saudável. Depois podemos conversar como é que a gente pode medir isto e quais são os marcadores, ou as coisas quaisquer. Mas quem não tiver estes pilares, é muito complicado, na verdade, atingir uma longevidade saudável. E nós hoje em dia sabemos que isso é possível, porque cada vez mais o ser humano tem vindo a crescer a sua longevidade. Só que em muitos países nós temos assistido a uma longevidade sem qualidade de vida. E nós temos que, na verdade, começar a ter uma longevidade, mas com qualidade de vida. Não interessa aumentarmos a nossa longevidade de 80 para 90 se forem 10 anos de sacrifício, 10 anos agarrados a uma cama, 10 anos em múltiplas doenças. Não tem grande interesse. Agora, se nós, na verdade, conseguimos expandir 10 anos, 20 anos, mas com qualidade de vida, isso faz todo o sentido. Mas essa qualidade de vida nós temos que ir ganhando ao longo da nossa vida toda e não esperar por esse momento para o ter. Isso constrói-se, é uma construção. Com certeza. Não, concordo, né? Realmente, isso é muito válido, né? Que o doutor Rui acabou de dizer. E eu acho que a imunidade da gente, né? A nossa imunidade, ela é muito, muito sensível a todos esses fatores aí que influenciam, que é estilo de vida, alimentação, suplementação, entendeu? E hoje em dia, sabemos, né? Sabemos que praticamente quase 80% da população do mundo tem deficiência ou insuficiência de vitamina D, né? E é aí, né, onde que está um dos pilares, né, com o qual eu trabalho, né, que é a vitamina D, para poder modular o sistema imunológico, logicamente associado com fatores que são importantes, né? Sabemos, né, que a vitamina D, ela, na verdade, não se trata de uma vitamina, né? Trata-se de um hormônio, e esse é um hormônio sexoesteroidal extremamente importante, que regula praticamente 10% do genoma humano, né? E ainda mais um pouquinho quando a gente está em desenvolvimento fetal.
E quando a gente quer falar de imunidade, é importante saber que nossa imunidade também depende muito dessa vitamina D, por incrível que pareça, né? Infelizmente, hoje em dia parece que todo mundo é parente de vampiro, ninguém que sai para o sol, todo mundo tem medo do sol, todo mundo está lá escondido, lá na sua oficina, trabalhando, sai para o sol, e ainda tem que fechar a janela porque não quer que o sol entre dentro da janelinha, entendeu? É uma coisa engraçada, né? Cada vez que eu tenho a chancezinha de poder pelo menos sair um pouquinho, tomar um solzinho, para mim é uma maravilha, né? E existe uma fobia, né, do sol, né? Principalmente nós que somos dermatologistas, especialistas em pele, existe aquela fobia que eles ficam assim, incentivando os pacientes a utilizar bloqueador solar, né? Na hora, assim, tudo bem, eu sei que bloqueador solar ela tem uma certa proteção contra o sol, se você está ficando muitas horas exposto ao sol, né? Mas você precisa dessa vitamina D justamente para poder facilitar seu sistema imunológico, para que ele sempre esteja de maneira protegendo você e também indo por uma via anti-inflamatória. E uma das razões pelas quais a gente vê tanto paciente, tanta gente doente, com doença autoimune, com câncer, é justamente o denominador comum, que é a deficiência da vitamina D. E nós recebemos muitos pacientes também que dizem que estamos num país com sol, então temos vitamina D suficiente, mas não temos. Isso é bom, Cátia, a gente esclarecer isso para as pessoas, porque as pessoas, na verdade, fazem muito essa confusão. Porque para ter vitamina D, não é ir no carro e apanhar vitamina D através do vidro. Os raios ultravioleta B, que são quem transforma o colesterol que nós temos na pele em vitamina D, não passam o vidro do carro. Tem que se apanhar vitamina D. Eu tenho que ter 60% do corpo exposto ao sol. Convém ser nas horas boas, não é no final do dia, nem no início do dia. Uma boa maneira das pessoas verem isso é, quando estão ao sol, a sua sombra ser menor do que o tamanho que eles têm, para ter a noção de que vão, na verdade, ter a mudança da vitamina D. E depois não é só apanhar sol, nem é só suplementar. Como estava a dizer o professor e bem, nós precisamos do magnésio, porque o magnésio vai ativar a vitamina D, porque a vitamina D sofre 2 hidroxilações, tanto no fígado como no rim, e é feito pelo magnésio. Se nós, na verdade, não temos um bom nível de magnésio, não basta só ter a vitamina D, também vamos ter problemas. Ou seja, há um conjunto de dados, é preciso controlar. Não é tomar o que o amigo... o meu amigo toma 5.000 unidades, eu vou fazer 5.000 também. Exato. 5.000 para o amigo pode ser bom, para ele pode precisar de 10 ou 15 ou 12. Não sabemos, temos que testar, temos que controlar. Portanto, as pessoas têm que ser seguidas por um médico, por um nutricionista, que perceba o que está a fazer para fazer com controle. E esse é que é o grande problema hoje em dia, porque as pessoas hoje há muita informação via internet, via Instagram, via tudo, e as pessoas pensam que sabem fazer tudo, porque ouviram um médico tal dizer que era bom fazer vitamina D, era bom fazer quercetina, era bom fazer omeprazol, era bom fazer não sei o quê, isso e aquilo. Eu hoje, por exemplo, apanhei um senhor em consulta, trazia-me 3 páginas de suplementos, fazia 32 suplementos. Isto é tão mau como fazer 20 medicamentos. É a mesma coisa, não é só por serem suplementos que é bom. Portanto, e fazia tudo e mais alguma coisa, porque tinha ouvido o Dr. Sinclair dizer que o NMN é que era bom, tinha ouvido o professor Chino não sei quantos a dizer que era o resveratrol, o outro que era a astaxantina, o outro que era o ômega 3, o outro que era não sei o quê, e eram 3 páginas de suplementos. Isto não faz sentido nenhum. Incrível. Isto não tem lógica nenhuma. Mas hoje apanhamos isto. Aquilo que há uns anos isto não acontecia, hoje começamos a ter estes casos também, que era aquilo que a gente... E depois toda a interação que pode haver entre eles. Exatamente, a interação dos suplementos com o outro, a subcarga hepática, a subcarga renal, etc. Portanto, as pessoas não têm que ter noção que têm que ser acompanhados e não fazerem suplementos como se fossem pastilhas elásticas e como se fizessem tudo. Esse é o problema. Com certeza. Tem muitos pacientes. Nós os três
se calhar nem todos nós os três precisamos de fazer selênio. Se calhar uns precisam, outros não. Uns gostam de sementes, não precisam. Outros se calhar precisam de metade da dose, outro precisa de uma dose inteira. Eu não sei. Nós somos todos diferentes e, portanto, temos que fazer as coisas, mas temos que fazer as coisas controladas. A vitamina D tem a grande vantagem ou desvantagem. Na verdade, 95% das pessoas têm valores maus, porque na verdade as pessoas não apanham sol, não fazem suplementação. Há mil e umas mitos, inclusive pelos próprios médicos, coisas que nem é preciso dosar, que nem é preciso... Portanto, isto são muitos fatores. Eu acho que é um problema de saúde pública hoje em dia, a falta de vitamina D. Sim, ainda é muito aconselhado, não é? Até uma entidade, a partir de uma entidade, agora já não precisa, agora apanha sol. Isto é logo assim a mensagem, não é? Ou então... E ficam muito admiradas, as pessoas ficam muito admiradas quando dizem, doutora, eu a vitamina D não me peça porque eu vou ter muito bom, porque eu vou muitas vezes à praia. Vai, então está bem. Então a gente vai ver a sua praia, o que é que vai dar. E depois as pessoas admiram-se muito, tenho 10, tenho 15, tenho 20, claro, sim. E não é por estarmos aqui, porque o doutor Eduardo também, se calhar, já vamos falar sobre as altas doses de vitamina D, que lá está, como o doutor Rui diz, não é porque é bom para esta situação ou que já resolveu um caso de algum paciente, que vai ser bom porque eu também tenho aquela doença, porque todos somos diferentes, mesmo com doenças idênticas, todos temos, e até variantes genéticas diferentes, isto é para a vitamina D, para o iodo, para o ferro, ou seja, tudo o que é altas doses tem que ver todo o contexto, não é? Sim, eu diria até que tudo que sejam doses devem ser acompanhadas, as altas doses mais. Exato. Mas tudo que na verdade sejam doses, as pessoas precisam de ser acompanhadas. Eu costumo dizer que cada macaco no seu galho. Eu recuso-me a fazer um programa físico a um cliente com qualquer... Eu até acho que percebo alguma coisa de exercício físico. Mas uma coisa é eu perceber, ter umas noções de exercício físico. Outras coisas é fazer um treino para uns... Isso tem que ser um indivíduo que seja treinado nisso. As pessoas têm que se habituar a, na verdade, percorrer os profissionais. É a mesma coisa com os planos alimentares, com os nutricionistas, etc. As pessoas têm que se habituar a na verdade... trabalhar em equipa e depois cada pessoa fazer aquilo que na verdade é a sua função. Isso é a parte integrativa, isso é que eu chamo. Sim, claro. Exato. É muito isso hoje em dia é muito frequente. E na imunidade, infelizmente também, porque as pessoas depois veem aquelas fórmulas prontas para a imunidade, selênio com zinco, com não sei o quê, tirosina, quercetina, bromelina, NAC, não sei o quê, e de um momento para o outro estão a tomar 20 coisas metidas dentro de umas cápsulas, isto também não é nada. Exato. E, portanto, nós temos que na verdade, tentar perceber o que é que na verdade está a acontecer com aquele paciente e dar-lhes o que eles na verdade precisam. Não dar-lhes aquilo que toda a gente precisa. Não toda a gente precisa. Uns precisam e outros não. E por isso o controle analítico também é fundamental. Pois. E às vezes depende também do momento da pessoa, porque ela até pode... Nós podemos ver, vai precisar daqui de muita coisa, mas se calhar corrigindo uma parte, o intestino, não é? Modelando o intestino, se calhar já não vai precisar tanto porque começa a absorver outros micronutrientes. Então é a fase em que o paciente se encontra, não é? Às vezes eles querem resolver tudo numa sessão, é como falávamos hoje, e há um processo, não é? Há um processo. É um processo, com certeza. E eu acho, só para acrescentar aí, né? Eu acho que uma das coisas que eu vejo, né? Tanto na parte do profissional e também do parte do paciente, é que o profissional, para ele poder trabalhar dentro dessa área de medicina individualizada, ele também tem que estar familiarizado com certas coisas, né? E, principalmente, ele tem que ser muito entendedor do que como é que a microbiota funciona, entendeu? Ele tem que entender de que existem bactérias patogênicas, existem bactérias oportunísticas, existem bactérias que são comensais, que são parte da nossa, que são as boas, né, que a gente tem ali. Ele tem que entender tudo que são os marcadores de saúde intestinal, que são coisas que a gente vai observar, por exemplo, em um dos exames que a gente pede muito, que é o GI Map. E falando nisso, o GI Map,
é um dos poucos exames solicitados pelos médicos, tá? Na Europa e no mundo inteiro. Tá? Então, dos 100% de todos os médicos do mundo, apenas 10% sabe o que é um microbioma. E desse 10%, apenas 1% sabe mais ou menos como modular a microbiota. Então, quer dizer, praticamente os pacientes estão em uma situação bem complicada, porque são poucos os profissionais que entendem como fazer o que nós chamamos de modulação intestinal. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, né? Mas, assim, é importante utilizar exames que vão auxiliar o profissional, identificar quais são as raízes causas do problema. Isso aqui nós chamamos de medicina baseada em evidência, né? Isso é importantíssimo que o paciente saiba. E, às vezes, os nossos colegas, eu falo colega porque tem colega que nunca nem ouviu falar do que é o GI-MAP. Né? E quem está trabalhando com o GI-MAP, o exame da microbiota, esses exames assim, de sequenciamento genômico, está 15 a 20 anos na frente de todos os outros médicos. Porque esse aí é o futuro da medicina. Né? Então, a gente tem que trabalhar com exames que realmente estão atualizados, que vão olhar para a nossa microbiota. Logicamente, tem os exames de laboratório também, que a gente tem que saber como interpretar esses exames, entendeu? Saber o que significa ter, né, deficiência, resistência, insuficiência de vitamina D, etc, etc, né? Marcadores de homocisteína elevado, o que isso significa, ferritina, etc, né? A gente tem que entender isso. E aí, finalmente, vem a questão genética, né? Você falou faz pouco tempo agora sobre os polimorfismos, né? Cada indivíduo, cada pessoa é diferente, cada pessoa tem polimorfismos genéticos diferentes. Então, como o Dr. Rui falou, a gente não pode prescrever uma coisa para um paciente e colocar a mesma dose para outro paciente, porque cada pessoa tem um metabolismo que é diferente. Existem as mesmas vias metabólicas, isso sim, tá? Existem as mesmas vias metabólicas, mas nossa genética, né, conta uma história diferente em como nós processamos essas vias, né? Então, é onde que vem, por exemplo, os polimorfismos da vitamina D, né? Aí tem pessoas que vão precisar de mais doses de vitamina D e tem pessoas que vão precisar, quem sabe, de um pouco menos. E tem pessoas que vão precisar de extremamente altíssimas doses de vitamina D, né? Então, assim, o profissional que trabalha na área integrativa, ele tem que ter essas ferramentas para poder realmente fazer uma boa avaliação do seu paciente e fazer um bom discernimento de que esse protocolo vai ser o ideal para ele, né? E aí também entram as famosas nomenclaturas, que a gente às vezes fica um pouco confuso. Tem gente que não sabe o que é SIBO, não sabe o que é SIFO, não sabe o que são biofilmes, não sabe o que é LIBO, IMO. Enfim, são tantas classificações que nós médicos, né, que trabalhamos com a microbiota, damos tantas classificações para as formas de desbiose intestinal. E quando você se mergulha nesse mundo, você fala, meu Deus do céu. Exato. Realmente é um mundo incrível, né? Essa classificação, meu Deus, isso significa tal tipo de gás, uma bactéria produz tal tipo de gás, outro tipo de gás. Aí você começa a descobrir de que nossa microbiota, ela é fantástica, entendeu? Ela faz coisas maravilhosas a nosso benefício o tempo todo, na maioria das vezes. Mas quando a gente tem um estilo de vida que é muito corrida, a gente come comida rápida, junk food, que a gente fala em inglês, né? Aí a pessoa vai lá, come um hambúrguer, Coca-Cola, não sei o que, e tal, pizza, enfim. Gosta de comer muito carboidrato, refinado, enfim. Bom, você começa a causar alterações nessa microbiota intestinal que vão começar a mudar a diversidade dessa microbiota intestinal e vai terminar gerando problema de Leaky Gut Syndrome. Em inglês a gente fala síndrome do intestino permeável, né? E isso leva a problemas de autoimunidade mais lá na frente, né? Sim. E lá está, não vale a pena tomar todos os suplementos e aquilo é bom para isto e para aquilo, e depois temos um estilo de vida, os pilares da casa todos a tremer, não é? É por aí que se começa. Já que estamos a falar sobre isso do protocolo, vamos falar aqui um bocadinho do protocolo LGS, do Leaky Gut, o que é que consiste este protocolo, Dr. Eduardo? Falar aqui um bocadinho, já que estamos já a abordar esse tema. Para partilharmos aqui um pouco também o que é que se trata. Bom, eu quero falar para você que, graças a Deus, nós temos já médicos em Portugal que já estão trabalhando com esse protocolo, viu?
O Dr. Rui é um deles também, viu? Sim. E também a doutora Kátia. Então, e temos pessoas que também estão também em outros países aplicando o protocolo. Temos na Turquia, no Líbano, na Inglaterra, no Brasil, no México, Estados Unidos. Então, estamos começando a crescer, né? E a abordagem principal do protocolo LGS, por que se chama protocolo LGS? Porque vem das siglas do inglês Leaky Gut Syndrome Protocol, né? Que seria síndrome do intestino, protocolo do síndrome do intestino permeável, que é o denominador comum que todos os pacientes que têm doenças autoimunes, incluindo câncer também, têm. Todos têm um intestino permeável, né? E a raiz pela qual isso surgiu, essa necessidade surgiu, começou com minha própria experiência familiar, né? Eu tenho um filho, né, que foi diagnosticado com autismo há muitos anos atrás, e eu começando na procura de achar solução, na procura de achar respostas, né? E cada vez me enfrentava contra um muro bem grande da medicina convencional ali, onde era medicamento, terapias, medicamento, mais medicamento. E ninguém estava falando sobre microbiota, ninguém estava falando sobre vitamina D, sobre cofatores, ninguém estava vendo a questão da genética dos pacientes. Então, surgiu a partir daí, né? E ao longo dos anos, foi crescendo, 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 fui aumentando mais a minha pesquisa e consegui, graças a Deus, ajudar milhares de pacientes ao redor do mundo, né, com esses três pilares do protocolo LGS, que é, primeiro, a modulação da microbiota, do microbioma intestinal, através de uma dieta anti-inflamatória, através, às vezes, de herbáceos que a gente prescreve para poder tentar controlar esses graus de desbiose. E quando eu falo herbáceos, estou falando de antibióticos naturais, que são antimicrobianos, como óleo de orégano, a alicina, que está no alho, né? O orégano, a gente come tanto na pizza, às vezes a gente sente o orégano, né? E aí também temos Nós cá em a Portugal alicina, comemos muito orégano. com certeza, né? A berberina, que é outro famoso antibiótico natural que eu amo muito, né? Enfim, então é a modulação da dieta anti-inflamatória, que consiste em uma dieta anti-inflamatória sem glúten, sem leite, sem certas lectinas, Uma sem dieta, certos muitas carboidratos. vezes. E isso varia de um paciente para outro, tá? De acordo ao perfil dessa microbiota do paciente, tá? Tem paciente que, por exemplo, tem intolerância à histamina, então a dieta tem que ser modificada de acordo ao perfil do paciente, né? Ok? O segundo pilar aí é onde que vem a famosa vitamina D, né? Que seria a modulação do sistema imunológico, tá? E aqui é onde que entra a terapia com altas doses de vitamina D para os pacientes autoimunes, e às vezes a gente basta utilizar doses fisiológicas também, né? Não necessariamente todo mundo tem que se beneficiar com altas doses de vitamina D, mas você tem que ter certos critérios para poder dizer, ok, esse paciente tem uma doença autoimune, ele tem certos problemas com a absorção, provavelmente, da vitamina D, né? Temos que identificar o que está contribuindo a isso. Tem paciente, por exemplo, que não tem mais vesícula, fez uma colicistectomia, tirou, então aí não vai ter absorção, né, de certas vitaminas. Então você tem que auxiliar essa absorção com sais biliares, com enzimas digestivas, para poder permitir a absorção dessas vitaminas lipossolúveis, vitamina A, vitamina D, E, K, etc, etc. Então, você tem que modular o sistema imunológico com vitamina D, com os seus cofatores, que são importantes, né, que são vários, entre eles o Dr. Rui mencionou, que o magnésio é um dos mais importantes. O magnésio é tão importante que ele participa de mais de 600 reações bioquímicas em nosso corpo, né? Então, é fundamental saber como prescrever a vitamina D, como modular o sistema imunológico com altas doses de vitamina D, e, finalmente, o último pilar, digamos assim, do protocolo LGS é a compensação epigenética, né? Todos nós temos polimorfismos. Temos polimorfismo nos genes da vitamina D, temos polimorfismo no ciclo da metilação, temos polimorfismo no metabolismo hepático, também no detox hepático. Enfim, temos tantos polimorfismos ali que a gente precisa saber identificar quais são esses polimorfismos e compensá-los, né? Tem pacientes, por exemplo, falando da histamina, tem pessoas que têm o que nós chamamos em inglês de Mast Cell Activation Syndrome, né? Que é o síndrome de ativação mastocitária, né?
esses pacientes têm problemas na degradação da histamina ou na produção excessiva de histamina, né? Então, você tem que identificar quais são os genes que estão sendo comprometidos aqui e como você pode compensá-los. Ou tem pessoas que têm problemas, por exemplo, no ciclo da metilação, tem polimorfismos afetando o gene MTHFR. Então, aí é onde que entra a vitamina B12. Aí você vê que a vitamina B12, ela tem sua dose, né? Às vezes o paciente precisa de doses um pouquinho mais altas do habitual, né? Ou às vezes a pessoa com uma certa dose já fica com uma quantidade, uma dose que seja suficiente meramente para poder permitir que o ciclo possa ir funcionando bem, né? Agora, à medida que foi passando os anos, o que eu posso dizer é o seguinte, que há uma divergência, uma separação, digamos assim, de alguns protocolos já bem conhecidos ao redor do mundo, que é o protocolo Coimbra é um deles, o protocolo de altas doses de vitamina D, tem vários nomes ali, né? O protocolo LGS descobriu que um dos fatores que, além da parte medicamentosa, além da parte genética, os polimorfismos, que também podem ser fatores que contribuem a essa resistência de vitamina D, é que nós descobrimos através dos nossos estudos, através de imunofluorescência, que também a desbiose intestinal é um fator contribuível aí também. Tá? Por quê? Porque à medida que a pessoa tem esse grau de hiperpermeabilidade intestinal, essas toxinas, endotoxinas, lipopolissacarídeos, micotoxinas que estão vazando pelo intestino, elas têm um efeito inibitório sobre o próprio receptor de vitamina D. Aqui é onde que vem esse paradigma tão interessante, porque quando você está tomando vitamina D, seja altas doses, ou doses normais, terapêuticas, fisiológicas, etc., etc., às vezes a vitamina D não tem aquela eficácia, não tem essa afinidade pelo receptor, porque o receptor simplesmente não está aí, não está sendo expressado, porque existe um ônus que está vindo por parte da hiperpermeabilidade do intestino. Ou seja, então, elas é que comandam a nossa vida, as bactérias. Com certeza, né? Nossa microbiota, eu sempre digo o seguinte, né? Esse é um conhecimento novo que estamos introduzindo, entre aspas, novo, né? A gente sempre já suspeitava que o intestino tinha alguma coisa a ver aqui, mas o grande diferencial que nós conseguimos trazer à luz, né, hoje, é que a gente conseguiu mostrar, através de imunofluorescência, que quando há desbiose e há hiperpermeabilidade intestinal, podemos ver que há uma redução significativa na expressão do receptor de vitamina D. E quando corrigimos essa desbiose, quando levantamos e fechamos mais esse intestino, se torna menos permeável, esse receptor ela começa a nascer de novo, começa a aparecer de novo, e aí a vitamina D que estava lá flutuando no sangue, né, agora consegue se enquadrar, se encaixar com o seu receptor e fazer que aquela célula faça o que ela foi programada a fazer desde o início, né? Ir pela via normal, né? A via anti-inflamatória, né? Então, o protocolo LGS baseia-se nesses 3 pilares. Eu tenho aqui um livro do Dr. Eduardo, que é a Bíblia. O LGS Protocol. É uma Bíblia. Estamos trabalhando na 5ª edição agora, né? Tá para sair lá para o final do ano, se Deus quiser, viu? Sim, então, vai trazer para Portugal, que acho que vai ser, vão procurar de certeza. Este livro está incrível, não é? Mesmo quem já porque tem tudo aquilo que muito prático, teoria, prática e muito bem explicado, está incrível. E queria perguntar já agora aqui ao Dr. Rui, porque estamos aqui a falar da vitamina D e vamos continuar se calhar aqui com este tema. O Dr. Rui, ele também é master, ele é maestro em vitamina D. Ele é um dos caras lá em Portugal que sabe muito, manja muito bem vitamina D. Aliás, o Dr. Rui já conhece bem a diferença do protocolo Coimbra para este protocolo LGS. Uma das coisas que me agradou imenso neste protocolo, eu já fazia o protocolo Coimbra, já tinha alguma experiência da utilização da vitamina D, mas não tinha a experiência, na verdade, do microbioma intestinal e do que isso fazia a diferença. E foi esse ensinamento por parte do professor Eduardo que, na verdade, fez a diferença. E hoje eu vejo que, na verdade, é um plus em relação ao protocolo Coimbra.
Portanto, até utilizamos doses de vitamina D mais baixas devido a fazer esse tratamento da microbiota intestinal e, na verdade, eu vejo bons resultados. Eu acho que o protocolo Coimbra estava muito dependente do fator emotivo do próprio doente. O stress tinha um efeito muito grande nos resultados. Nós temos doentes com muito bons resultados e tínhamos doentes que não tínhamos resultado nenhum. E eu penso que neste protocolo nós conseguimos os resultados muito mais uniformes, com melhores resultados. Não sei se o professor tem esta diferença em relação ao protocolo Coimbra também. Se nota isso. Sim, com certeza. Eu acho que a medicina tudo tem um início, né? Eu tenho o maior respeito, o maior carinho pelo Coimbra. Eu acho que ele foi um grande pioneiro, tá? Dentro da medicina, e graças aos princípios que ele ensinou, ele enfrentou muita coisa, viu? Lá no Brasil ele foi perseguido e tudo aquilo, entendeu? Eu tiro o chapéu por ele, viu? Então, eu tenho o maior respeito pelo Dr. Coimbra, e ele colocou a base aí para todos, né? E claro, com o tempo a medicina ela sempre evolui, ela continua evoluindo e cada vez vai ter coisa nova que vai chegar ali, né? Então isso vai só apenas complementando conhecimento em cima de conhecimento, né? Então é importante a gente também reconhecer que existe uma base científica que começou lá no Brasil há muito tempo atrás. E, claro, com o tempo, outras pessoas vão ir chegando aos pouquinhos e trazendo mais coisa importante para poder contribuir, né? Acho que o protocolo LGS fez justamente isso, é contribuir, né? Sem dúvida. Agora uma pergunta que se calhar as pessoas estão à espera é: quais são os valores ideais de vitamina D? Porque também escutamos muito, não é? Quando está 80, 100, isso é elevadíssimo, para já tomar. Isso é um tema muito polémico, porque geralmente os valores de vitamina D normal, agora não estamos a falar de pessoas doentes, estamos a falar, ou até podemos falar, dependendo da doença, os valores são diferentes. Se a gente pensar só de vitamina D, por exemplo, para funcionamento ósseo, se calhar 30 chega, 20, 30 chega. Mas se a gente pensar no cancro, se calhar precisamos de pensar entre 70 e 100. Se a gente pensar no sistema imunitário, se calhar precisamos sempre acima de 60. Portanto, em termos do valor, isso depende muito da doença que a pessoa tem, do que é que, na verdade, seja possível fazer. Eu vou ser sincero, eu tento manter sempre os meus pacientes entre os 70 e os 100. É o valor que eu costumo trabalhar. Até por causa daquela questão de... E vou dizer, já estou careca, velho, e nunca vi nenhuma complicação da vitamina D. Se calhar sou eu que tenho sorte. Se calhar sim, tenho sorte. Mas nunca vi uma intoxicação por vitamina D. Ainda não tive essa necessidade. Não sei se o professor já viu. Eu nunca vi nenhuma. Até hoje nunca aconteceu. E devo ter, sei lá, centenas de pessoas a fazer vitamina D, umas com altas doses, outras com doses médias, outras com doses fisiológicas, e nunca vi nenhuma intoxicação. E posso dizer, por acaso, vou-vos contar aqui só para a gente se rir um bocadinho. Na semana passada fui contactado por um nefrologista, um colega nefrologista. E isto a gente tem que aturar algumas coisas e eu já, sinceramente, já não tenho muita paciência para muita coisa. E eu tinha uma paciente que, entretanto, lhe foi calhar, que era uma paciente minha e dele, mas que não tinha insuficiência renal nenhuma, que não tinha nada. Era uma paciente que andava a ser seguida, que tinha umas infecções urinárias e umas coisas assim. E então, a senhora tinha 97 de vitamina D. E o senhor telefonou-me muito zangado, muito ofendido, em que estava a dar cabo da saúde daquela senhora e que a senhora ia entrar em hemodiálise brevemente. Aquela senhora ia entrar em hemodiálise. Eu, como já digo, já não tenho muita paciência, enviei-lhe um exame de outro paciente que tinha 1230 de vitamina D para perguntar se este já tinha morrido. Se este já devia ter morrido com 1230. Mas isto é preciso, na verdade, ter alguma paciência, porque o desconhecimento é muito grande. As pessoas falam de coisas que nunca na vida viram
Se não me engano, eu uma vez li um artigo, eu não sei se isto ainda é verdade, que no mundo inteiro só estava descrito um caso de uma intoxicação por vitamina D nos Estados Unidos e que até ficaram com dúvidas se era, na verdade, uma intoxicação ou não por vitamina D. Mas acho que é o único caso que está descrito. Mas toda a gente fala do perigo e cuidado e não ultrapasse dos 100, como se as pessoas vissem isso todos os dias. Mas na verdade, é muito complicado fazer. As pessoas nem sabem o que é que caracteriza uma intoxicação por vitamina D, nem têm noção nenhuma do que é que se tem que controlar. Não é a vitamina D que se tem que controlar, nós temos que controlar a paratormona, nós temos que controlar o cálcio que está, não tem nada a ver com a vitamina D. Exato, as pessoas não têm noção nenhuma do que é que se está a falar, mas depois assustam as pessoas e isto, na verdade, tem um efeito terrível. E enquanto nós não disseminarmos esta informação por mais médicos, por mais profissionais de saúde, para que as pessoas, na verdade, não tenham medo. Isto é um bocadinho igual ao que é a modulação hormonal e as hormonas e o perigo e o cancro e mais não sei o quê. E passamos a vida nestes medos, as pessoas não fazem o que deviam fazer e continuamos a propagar a doença sem necessidade nenhuma. Claro que tem que ser monitorizado, não é? Tem que se ver o cálcio, tudo isso, a dieta tem que ser acompanhada, tudo isso é importante. Mas ainda há pouco falávamos das variantes genéticas. Há pessoas que até têm 80, 100 e não estão a converter na hormona ativa, não é? Que é outra questão também que acontece muito. Então, o que é que diz, doutor? Para poder apenas só para contribuir um pouquinho aí no que o Dr. Rui falou, e você também, Kátia, né? É engraçado, né? Quando a gente começa a trabalhar com altas doses de vitamina D, estou falando de altas doses, não estou falando de doses fisiológicas, tá? O número de críticas que a gente recebe por parte dos nossos colegas, né? Nossos colegas de trabalho. E sim, inúmeras vezes eu já recebi mensagem de colega me questionando por que eu estou prescrevendo uma dose tão alta, etc, assim. E, claro, a gente tem que explicar. Nós temos que ter a educação e a paciência, às vezes, poder sentar, conversar com muita calma, às vezes, com o nosso colega, para poder tentar educá-lo, né? E ensinar para ele, às vezes, uma coisa que ele não sabe, né? E isso é uma coisa que todo médico precisa entender, que ele precisa, às vezes, se questionar. Será que eu estou certo no que eu estou falando? Será que eu tenho realmente autoridade, discernimento nesse conhecimento? Por aí, meu colega sabe uma coisa a mais que eu não sei. Claro. Né? Então, a gente tem que ter essa paciência de poder chegar lá, conversar e tentar educar. Mas é claro, tem colega também que não quer ouvir, não quer saber de nada, só quer saber de criticar você e ainda mandar para o conselho, entendeu? A ordem dos médicos, acho que é lá em Portugal. A ordem dos médicos, é isso mesmo. Mas voltando na questão da dose, né, da dose da vitamina D, varia de paciente para paciente, né? Tem que ver a resposta do paciente. Só para você ter uma ideia, eu tenho um paciente que estava, por exemplo, fazendo uso de 100 mil unidades de vitamina D por dia, e as vitaminas D com certeza estavam acima de 100 nanogramas, né? No exame de laboratório. Mas é porque esse paciente tem um polimorfismo e que os requerimentos são maiores. Tá? E o interessante é que quando você modula bem o intestino, você vê que o PTH, nós temos os dois hormônios, né? A vitamina D e o PTH, que sempre são antagonistas, né? Quando você sobe muito a vitamina D, mas o PTH não está descendo, é porque há uma resistênciazinha ali, entendeu? À medida que você melhora os níveis de vitamina D, mas o PTH ainda está meio que difícil de baixar, é porque essa resistência também está vindo, provavelmente também, do intestino. E aí, quando você modula o intestino muito bem, aí você vê que às vezes você tem um shift drástico, o PTH de repente baixa abaixo do valor de referência. Então, quando isso acontece, significa que aquele ônus da resistência da vitamina D foi tirado. Foi tirado, por quê? Porque agora o receptor está lá. Entendeu? Então já é um sinal que agora você pode, inclusive, baixar a dose da vitamina D para subir o PTH de novo. Tá entendendo? Isso é que é tão importante, a modulação intestinal, tudo em conjunto. Né?
claro. Acho que, claro, isso sempre tem que ser com supervisão médica, com um profissional que entende sobre o assunto e que sempre o paciente precisa ter monitoramento médico, tá? Isso aqui não pode ser feito assim por conta própria. Ah, eu vou me automedicar, eu vou começar a tomar, como você falou, tem paciente que chega lá com 25, 35 suplementos e tá tudo tendo interação, tá tudo, não tá tendo aquela harmonia, né, que a gente procura, né, na suplementação, né? Então, é preciso ter um médico, um profissional competente, uma nutricionista competente que entende sobre o assunto para poder acompanhar esses pacientes que têm doenças autoimunes, né? Estou aqui a perguntar o que é que consiste a modulação do intestino. A modulação do intestino são fases, não é? É um processo em que há toda uma limpeza daquilo que estamos a falar. Primeiro perceber a causa, se é um CIF, se é o que é que lá está, qual é o desequilíbrio que lá está, porque isso também vai determinar a suplementação, a dieta em si, e essa limpeza, reparar o intestino, depois de reparar o intestino, começar aquilo que o doutor estava a falar, então aí complementar a suplementação e introduzir a vitamina D. Então é todo um processo, não é? E que é também individual, mas no fundo é isso, não é? É limpar daquelas coisas que estão lá. O que é que levou, não é? Que pode ser um cifro, pode ser um cibo, pode ser um... A vantagem, Kátia, é aquilo que o professor estava há bocado a dizer. Nós, com os exames que hoje em dia temos, como o GMEP e isso, nós conseguimos saber o que é que, na verdade, está dentro do intestino. Não é aquilo que as pessoas pensam, vou fazer uma colonoscopia. Colonoscopia não nos diz o que está dentro do intestino. Diz-nos o que é que tem no tubo, o que é que tem vilosidade, se tem divertículos, se tem algum tumor, alguma coisa. Tudo bem, isso vemos na colonoscopia. Outra coisa é as bactérias que estão lá nesse intestino. E sabendo que é microscópico. Exato. E sabendo as bactérias que estão no intestino, nós sabemos se aquelas bactérias que estão em exagero, se são bactérias que produzem metano, se produzem hidrogênio, que se dão diarreia, se dão obstipação, o que é que na verdade acontece, e podemos fazer um tratamento muito mais direcionado à causa, àquilo que estamos a fazer. E essa é a grande diferença, temos mais informação. No fundo, isto não é magia, isto é uma questão de informação, é ter mais informação. É a mesma coisa quando fazemos testes genéticos. Quando fazemos testes genéticos às pessoas, estes polimorfismos todos que o professor estava a falar e outros, nós temos informação, e quando temos essa informação é mais fácil ajudar as pessoas, porque temos de mais informação. A nutrição de precisão. A medicina evoluiu de tal maneira que há muita informação que, na verdade, ainda não está a ser utilizada pela grande maioria dos médicos, porque a verdade é esta: na medicina convencional, até uma coisa se tornar regra, até se tornar guideline de um consenso de uma determinada sociedade, demora 15, 20 anos a isso se determinar. Demora tempo, tem que se fazer estudos versus outra droga, tem que fazer sentido para a indústria farmacêutica aquela droga ou não. Eu penso que o grande problema da vitamina D, por exemplo, é que ela é barata. A vitamina D custa meia dúzia de euros. Se a vitamina D custasse 600 euros, já toda a gente utilizava isto. Não havia ninguém que não utilizasse a vitamina D. Ia falar das vacinas, que foi muito rápido, os estudos que couberam, mas quando há interesse económico, toda a gente estuda, toda a gente faz no instantinho, tudo corre de maneira diferente. Mas este é o mundo que a gente está, e a gente tem que saber viver no mundo onde a gente habita, e não podemos fechar os olhos e fazer conta que não percebemos nada do que se está a passar. E, portanto, a informação é vital. As pessoas têm que saber, está bem, muita gente diz, mas isso é reconhecido por alguma sociedade, já me perguntaram por causa do protocolo, isso é reconhecido por alguma sociedade. Os reumatologistas utilizam o protocolo Coimbra nas doenças imunes, os gastros utilizam o protocolo LGS, não utilizam, não está nas guidelines, mas isso quer dizer que não é ativo? Vão explicar às pessoas que tinham o corpo cheio de psoríase e que agora não têm psoríase, vão lá dizer a ela que isto não funciona. Tem base de ciência, é baseado em ciência e resultados, porque é mesmo isso. Sim. É como você falou, Kátia, é baseado em evidência, né? Essas coisas, o problema é que
a microbiota, né, e o microbioma é uma coisa nova na medicina, né? É uma coisa que até nos últimos 15, 20 anos atrás que começou tudo isso aqui, entendeu? Antigamente a gente não sabia muita coisa sobre a microbiota, né? Dentro da nossa formação acadêmica nem ouvíamos falar sobre o que era a microbiota intestinal naquele então, entendeu? Então, assim, é uma coisa nova e acredito que todos os médicos, nutricionistas, profissionais que trabalham dentro da área da saúde, seja independente, seja qual for a sua profissão, vocês têm que ter conhecimento sobre a microbiota, entendeu? Vocês precisam estudar essa parte aí. E já tem até, inclusive, algumas escolas de medicina, tanto aqui nos Estados Unidos como também em outras. Outro dia eu estava falando com uma paciente minha, que é estudante de medicina, e ela tem miastenia graves, né? E ela está em tratamento ainda, né? Mas os sintomas já melhoraram quase um 80%, né? Mas ela tem miastenia graves. Ela falou, doutor Eduardo, olha aqui, doutor Eduardo. Ela é da Austrália, né? Ela falou assim, eu quero mostrar uma coisa para você. Ela mostrou o livro dela e era sobre a microbiota intestinal, né? Eu falei, que coisa boa. Que milagre é esse, né? Que está ensinando sobre a microbiota intestinal. Então, a tendência é que nos próximos 10 anos, isso vai virar parte do currículo médico, entendeu? Por quê? Porque é uma coisa que é inegável. Não se pode assim, fazer de conta que isso não existe. Não existe, infelizmente ela faz parte. Tem eu costumo dizer, milhares de artigos científicos. Há duas coisas que têm que fazer parte do currículo médico rapidamente. É o intestino e o músculo. Com certeza. Os dois. Com certeza. E nutrição. O médico tem que saber sobre nutrição. Sim, isso claro. Isso, claro. Mas, na verdade, o músculo também é altamente... A falta de informação é uma coisa brutal da parte médica de tudo o que é o exercício físico e de tudo o que é a função do músculo. Músculo e intestino tem que rapidamente fazer uma formação a todas as especialidades. Não é às especialidades que só trabalham, não, é todas as especialidades. Todas. O Dr. Rui vai falar sobre isso, não é? No CINIF, depois vai trazer esse tema. Sim. Sim, eu estou muito motivado por estar lá em Portugal para poder ver essas palestras de todo mundo aí, viu? Obrigado. Aqui a grande realidade é isto. Quando a gente fala de longevidade, os principais parâmetros ou marcadores de longevidade, a gente sabe que é o VO2, é a força física, a massa muscular, e são tudo coisas que as pessoas não têm a mínima noção, nunca na vida ninguém lhes falou nisso. Chegam aos 70, 80 anos e dizem, olha, eu é rara a pessoa que quem consulta diga, olha, nós vamos ter que nos preocupar com isto. Eu fiz-lhe esta bioimpedância por causa disto, para saber a sua massa muscular, a sua gordura corporal. E a Kátia sabe, nós fazemos isto de rotina na clínica, todas as pessoas fazemos a toda a gente antes de entrar para a consulta. E as pessoas ficam muito admiradas porque nunca ninguém lhes falou nisto. Como é que é possível? Eu tenho 50 anos, 60 anos, nunca ninguém me disse que eu tinha pouco músculo ou e que isso ia ser importante para a minha vida. E não sei o quê. E, na verdade, é das coisas mais importantes para a saúde das pessoas. É incrível como é que isto sucede. E, portanto, nós continuamos centrados numa medicina da doença, em vez de continuar centrados numa medicina da saúde, numa medicina da profilaxia, das pessoas não adoecerem. Não é? Com certeza. E as pessoas continuam cheias destes medos e não posso comer carne porque a carne é inflamatória e não sei o quê. E depois a gente vai ver a massa muscular daquela gente. Estão a comer pizza. Meu Deus! Dizer, então a senhora está para doutora, carne já não come. Pronto, ao menos isso já não me faz mal. Está bem, ok. Pronto. Há muita desinformação e tudo. Por isso este congresso vai trazer, se calhar, isso à discussão também, trazer estes temas que são super importantes, mesmo na nutrição, até pela questão que falavam há pouco. Antigamente nós víamos o SIBO, os FODMAPs, era uma lista, mas na verdade, conhecendo se calhar as bactérias, se calhar a dieta também é diferente não é, das bactérias produtoras de metano, hidrogênio, ou seja, também a alimentação é diferente para cada pessoa. E lá está, depois é esta coisa de deixar isto, deixar aquilo, não é assim, isto é o que funciona. Não, somos realmente diferentes e há alimentos que sempre fizeram parte da nossa vida, Claro.
portanto, da nossa pré-história, tudo, portanto, não faz sentido. Agora que eram os causadores da doença, não é? Por isso, Com certeza, Kátia, você está certa. O problema de muitos profissionais, até inclusive da área integrativa às vezes, viu? É que existe muita informação que, como eu falei, a medicina sempre está evoluindo, né? Nunca para, né? Então a gente sempre tem que estar procurando achar respostas mais atualizadas e o que tem de maior relevância clínica, né? E aí onde é que entra, por exemplo, que nós vamos falando do GIMAP, aí entra onde é que entra o teste respiratório para poder identificar quais são os gases que a gente está produzindo no intestino delgado. E é importante ressaltar aqui que quando a gente faz esses tipos de exames, é para poder avaliar a microbiota, que é onde é que 90% nossa microbiota se encontra, que é no intestino grosso. Aí está o GIMAP, ele está olhando para a microbiota que se encontra exclusivamente no intestino grosso. Já o teste respiratório, ele está avaliando a microbiota, mas de uma forma indireta, olhando os gases que a gente tem no intestino delgado. Então, são dois parâmetros, são dois exames que nós temos como ferramentas para poder avaliar o intestino como um todo, né? Um por uma via de sequenciamento genômico, do GIMAP, nesse caso, e outro para poder ver a via indireta através da fermentação de certos gases, né? E é por isso, né, que criamos, né, nós no St. Patrick Institute of Medical Sciences aqui nos Estados Unidos, um score, né, para poder avaliar, e existe uma correlação muito íntima entre a microbiota do intestino grosso versus também os gases que nós encontramos nesses testes respiratórios. Existe uma correlação muito, muito íntima. E baseado nisso, usamos o que nós chamamos de The SIBO Microbiome Concordance Index Score, que é o índice de concordância, né, da microbiota intestinal, né? Onde você pega os parâmetros clínicos, os sintomas, os sinais e sintomas que o paciente apresenta, você pega quais são as bactérias que você tem também identificado no GIMAP, e você vê quais são os gases que estão sendo fermentados no intestino, e você faz essa correlação. É uma pontuação que a gente gera, né, antes de fazer o tratamento, depois, durante o tratamento e depois do tratamento, dependendo das possibilidades, logicamente, financeiras de cada pessoa, porque são exames caros, né? Mas também, aqui está um componente importante que vale a pena ressaltar, é que o paciente que se submete a esse tipo de tratamento, às vezes, não sempre, mas às vezes ele sofre um fenômeno que nós chamamos de die-off, né? Que é onde que o paciente sente uma piora transitória, aí está a palavra transitória, porque quando você mata aquelas bactérias que você tem no intestino, que estão causando essa desbiose, você tem liberação excessiva de lipopolissacarídeos, de endotoxinas, de micotoxinas, entendeu? E aí, diante de um quadro prévio já de hiperpermeabilidade do intestino, o paciente sente uma piora. Por quê? Porque agora você está tendo assim, uma invasão massiva de toxina, uma endotoxemia, né? E é importante falar para o paciente, olha, isso potencialmente pode acontecer, é importante que você beba bastante água, algumas vezes a gente precisa reduzir um pouquinho a dose de certos herbáceos, às vezes a gente entra com carvão ativado para poder diminuir um pouquinho esse excesso de absorção dessas toxinas, entendeu? Existem coisas que nós podemos fazer para poder ajudar a mitigar um pouco, abaixar um pouquinho esse quadro necessário que precisa acontecer, entendeu? Para poder ajudar a sarar esse intestino, né? Então, todas essas coisas que a gente implementa, né, para poder tratar nossos pacientes que têm doenças autoimunes, que têm câncer, né, têm síndrome metabólica, são avaliados de maneira bem minuciosa. A gente sempre está avaliando eles como um todo, né? E a vitamina D, ela é essencial. Por quê? Porque ela age justamente sobre os tight junctions, né, que a gente fala, né? As junções estreitas que a gente tem entre os enterócitos, né? E aí ela ajuda a reduzir essa permeabilidade. É por isso que a vitamina D, ela é tão poderosíssima, porque ela não somente regula o sistema imune, mas ele também fecha um pouco as comportas do intestino, fazendo que aquele intestino não seja tão hiperpermeável, né? E já seja mais seletivo e não deixe entrar tanta coisa que não deveria estar entrando, né? É
Exato. Muita informação, muita coisa para aprender aqui com o professor Eduardo e com o Dr. Rui também. E prolongou-se aqui a nossa live, mas está super interessante a nossa conversa. Queria agradecer também aqui as vossas partilhas. Acho que quem está a assistir já sai daqui com mais rico, de certeza, com muita informação. Se quiserem deixar também aqui uma mensagem, falar aqui um bocadinho o tema que vocês vão trazer em novembro, no Congresso. Acredito que quem vai lá estar, de certeza que já não vai olhar para a saúde do paciente da mesma forma. Portanto, deixar aqui também as vossas, aquilo que vocês vão partilhar com as pessoas que estão aqui a assistir agora em direto. Ora, eu vou falar sobre imunidade e longevidade e de que maneira é que a imunidade pode influenciar a longevidade. Acho que é um tema interessante, tanto o sistema imunitário, falar um bocadinho do sistema imunitário e da nossa longevidade, como avaliar essa longevidade. Também vou aqui aproveitar para convidar as pessoas todas para aparecerem. Este tipo de eventos são eventos muito importantes, são eventos que não são muito normais, onde juntam profissionais de saúde de várias áreas, desde médicos, nutricionistas, terapeutas, etc. E isso penso que é de realçar e acho que é um evento que vale a pena abraçar e um evento que vale a pena ajudar, passarem aos vossos contactos, porque na verdade penso que é desta abertura de nós ouvirmos outros temas, outras coisas que nós não estamos habituados a fazer, que a nossa mente se vai abrir e uma mente aberta nunca mais volta outra vez ao mesmo tamanho, depois de abrir. Exato. Professora, fecha aí com chave de ouro. Que fantástico, que fantástico. Eu estou muito ansioso já para estar lá com vocês no mês de novembro, para esse congresso aí. Com certeza a gente vai trazer um pouquinho do nosso conhecimento também, trazer conhecimento novo, né, para a comunidade médica, a comunidade dos nutricionistas, profissionais de outras áreas também, dentistas, enfim, todo tipo de pessoal, né, que esteja interessado em querer aprender mais sobre a microbiota, sobre vitamina D, sobre polimorfismos, enfim. Vou falar um pouco sobre o protocolo LGS também, né? Trazer umas noções importantes sobre o protocolo, né? Que é praticamente esses 3 pilares que eu acabei de mencionar nessa live hoje, né? E com certeza, né? Fazer um momento de poder conhecer vocês também em pessoa, que é uma coisa que eu estou esperando ansiosamente, poder ver vocês pessoalmente. A gente só bate papo, tudo virtual hoje em dia, né? Mas outra coisa é ver vocês em pessoa. Então, eu estou muito feliz de poder estar lá, conhecê-los, né? E poder compartilhar pelo menos alguns dias aí em Portugal com todo mundo, viu? Será bem-vindo. Será bem-vindo. Os dois são bem-vindos, todos são bem-vindos. E quem está a assistir e quiser também comparecer, também são bem-vindos. Eu fico muito feliz mesmo, estou entusiasmada também porque aprendemos todos juntos e quando eu tive acesso também a este conhecimento e o Dr. Eduardo dizia são poucos médicos que ainda sabem, e eu senti, mas por que não vir cá trazer este conhecimento para mais profissionais também pudessem abraçar e ajudar mais pessoas, porque é disso que se trata, não é de nós, não é? Não é quem faz e quem não faz, é realmente as pessoas que depois podemos ajudar na nossa prática. Por isso, todo este conhecimento vamos receber e vamos partilhar e todos vamos ficar mais ricos e é isso que se pretende também com este evento. Por isso agradeço também a vossa presença e também este direto, que se prolongou, mas foi muito rico. E, foi e muito vemos bom, então foi em muito breve. bom. Sim, sim. Obrigada. Então, obrigada a todos que também estão aqui conosco. Muito obrigado, por tudo, muito obrigado pela live aí. Foi um prazer participar com cada um de vocês e com certeza sempre pode contar comigo, viu? Obrigada. Bom descanso. Obrigada a todos. Obrigada. Tchauzinho. Tchauzinho, pessoal. Fique com Deus. Obrigado. Tchau.